Ontem o Corinthians empatou com o último colocado no Campeonato Paraguai, o River do Paraguai, e o que é pior, né? Ouvindo vocês ontem, mereceu o empate. Porque às vezes fala assim, ó, o goleiro dos caras jogou... o goleiro dos caras jogou pra caramba, mas parece que, pelo que falou o Vamp, pelo que falou o pessoal, que não só empatou, como mereceu empatar. Vamp, por que pega isso aí? O último colocado do Campeonato do Paraguai é um pouco demais, não é não? Ô, Flávio, aí eu tava vendo, né? Boa tarde, Zé, boa tarde. Boa tarde, Vamp. Eu tava olhando, né? Tá aí o River do Paraguai. Aí tem vários River. Ó, tem o River do Piauí, tem o River da Bahia, tem o River do Uruguai. Esse River é o segundo mais velho. O primeiro é da Argentina. Eles dizem que não tem nada a ver com o River Plate da Argentina. Que também é por causa do Rio da Prata. São iguais, né? Esse é de 1901. As cores são iguais. Esse é de 1901. O do Uruguai é 1932. Tava dando uma pesquisada, né? Claro. Mas agora vamos pra dentro de campo. Aí você pega o último colocado, o Zé tava olhando. Eu digo, pô, o Zé Manuel falou que é o último colocado. Pior defesa, 5 derrotas seguidas e um empate. Aí eu digo, botei no Google aqui, né? Eu olhei e digo, o buraco é mais embaixo mesmo, é tudo ruim mesmo. Quando a gente vai, classifica um só no grupo, e a gente tá acompanhando o jogo do Peñarol aqui, né? Claro. E o saldo de gol na Libertadores não é número de vitórias, é saldo de gols, né? Peñarol meteu 5. Meteu 5. E a gente olhando, folha de pagamento, esse negócio tudo que a gente fala, não fez diferença em nada. Já foi campeão invicto da Libertadores, é um gigante do futebol brasileiro contra o último colocado do Campeonato Uruguaio, que tem 12, Paraguaio, que tem 12 times. Jogou mal de novo, poderia ter perdido. Ô, Vamp, né? Só uma pausa. Em termos de folha de pagamento, o Corinthians ganha pelo menos 4 vezes mais que todos os outros 3 do grupo somados. Pelo menos. Se botar todos juntos, não dá o Corinthians. Não dá não. O Corinthians deve dar, tipo assim, a soma dos 3 deve dar 3 milhões. 3 milhões, 4 milhões no máximo. O Corinthians, a folha do Corinthians, como já foi reduzida, tá em 12 para 13. Que estava em 18, né? Pois 14, já reduziram, estão fazendo um trabalho legal. Então o Corinthians ganha sozinho 3 vezes mais que todos os outros grupos. Mas aí o futebol de campo, Flávio, não estava muito longe. Você pega aí o último colocado, a gente olhando, pô, não pegou nem o Libertad, o Olímpia, ou Cerro Porteiro, que são os tradicionais lá do Paraguai. Defensor de Ochaco, a grama impecável, tudo, mas não conseguiu jogar, não consegue jogar. 0-0 com o River do Paraguai, último colocado. A culpa é do Wagner. Tá um inferno pra vida pra ser do Wagner Mancini. A culpa é do Wagner Mancini? Ou até que ponto ele tem culpa, se é que tem? Bom, primeiro é o seguinte, a sensação vendo o jogo ontem, acompanhando aqui pela PAN. O que eu estava falando sobre o São Paulo recentemente, até essa recuperação do Diniz, mas aí numa outra coisa. E já aconteceu em outros momentos. No caso específico, eu estou falando aqui como torcedor. Quando você, assistindo a um jogo, você se irrita com um time pelo qual você não torce, e não foi a primeira vez, você fica irritado, ainda mais por dever de ofício a gente vendo o jogo ontem. Aí é uma situação, imagina o torcedor do Corinthians, porque eu, enquanto palmeirense, me irrito vendo esse time do Corinthians e não só agora. Mesmo com a campanha que é muito melhor que o desempenho no Paulista, e claro, o estadual, infelizmente, nos últimos anos é uma coisa, outras competições são outras, inclusive a Sul-Americana. E quando esse time enfrenta o Lanterna do Campeonato Paraguaio, que podia se chamar Deportivo Hola Que Tal, era melhor do que chamar River Plate do Paraguai. Parece até aqueles times que se você inventa, não, mas tem, respeitando, mas desrespeitando um pouquinho. E aí você joga só o que jogou ontem. O Luan jogou alguma coisa a mais no primeiro tempo? Sim. O Mancini aí, questão objetiva, pode ser responsabilizado por muito do que não está rolando? Agora sim. Ele recuperou um time que vinha muito mal com o Thiago e com o Coelho depois, fez algumas coisas interessantes, aquele 5-0 no Fluminense, mas desde os 4-0 contra o Palmeiras o time não se acerta, até quando ganha você não sabe como ganha, e era um placar que se eu fosse o povo estar num bolão ou palpitar, e eu havia palpitado, eu tinha dito, olha, vai ter tudo para ser 0-0, mas a diferença é tão grande, o Corinthians vai ganhar por 1-0 com aqueles gols do Corinthians nos últimos tempos. O cara dá a canelada, a bola entra, vai ser gol contra. Nem isso. Dá para dizer que a maior oportunidade foi no finalzinho do jogo, aquela bola que explodiu no travessão do Cássio. E assim, aí sai o Xavier, entra o Cantillo. Gente, por que 87 minutos do Léo Natel? Sem querer falar mal, mas já falando, é muita coisa. Aí se tinha o Mosquito, não é uma sumidade, mas já é melhor. Então algumas escolhas infelizes iniciais, demora para mudar no time, e o segundo tempo pavoroso do Corinthians. Parece que está jogando até agora, e parece que não vai ser o 0-0. E para piorar, como destacou o Vamp, o Peñarol, que é um Peñarol, que como o próprio Corinthians é um clássico que acaba sendo muito legal, mas não pelo momento. Fez o que fez contra um time que provavelmente ainda pior, mas como também destacou o Vamp, classifica-se um só. E numa dessa não vai.
E não vai mesmo, porque tá jogando muito mal, é muito feio, pouco eficiente, e você olha pra molecada, tem gente boa, mas do nível do Corinthians e pelas necessidades e pressões do Corinthians, infelizmente, eu acho que não. Passa pelo Mancini, passa, e de novo, Flávio, uma coisa que a gente tem falado faz algum tempo. A entrevista dele pós-jogo ontem, Horrível. parecia que era o Corinthians do Tite de 2015, parecia que era o Corinthians da democracia, os Corinthians do Vampeta, né? Sobretudo de 98 a 2000, mesmo aquele de 2002, 2003. Não, jogamos bem, ficamos... Gente, primeiro já jogar bem não é. Aí ficamos mais com a bola, queremos... Gente, é o Corinthians e o River Plate do Paraguai e ainda sem torcida, não tem nem pressão do outro lado. E mesmo se tivesse torcida, não haveria. É o Corinthians bicampeão do mundo, é o Corinthians invicto da Libertadores 2012. Não pode ser só isso, Flávio, não pode ser só isso. Se tivesse torcida, teria mais torcida do Corinthians do que do River do Paraguai. Sem dúvida. Em Assunção tem mais torcida do Corinthians do que do River do Paraguai, com certeza. Com certeza. O Mauro, até onde a culpa é do treinador nessa situação? Então, ele tem parceiro. De novo, a gente também incensa muito o treinador quando dá certo e incinera muito quando dá errado. Com esse time do Corinthians. Dá pra fazer difícil coisa e muito melhor, Mauro. Um pouco melhor dá. Não estou falando que ele não tenha. E ao mesmo tempo, eu sou contra essa mudança desenfreada. O Brasil das grandes ligas do mundo é o que mais muda. Para você ter uma ideia, a gente comentou acho que essa semana. O Rogério Ceni já é o quarto e o Abel Ferreira é o quinto treinador mais longevo da Série A. Os caras acabaram de chegar e mesmo campeões estão sendo cornetados. Mas isso tá no mundo todo. O Mourinho tá Não, agora. então, Amanhã tem a final da. Mas assim não, pô. Amanhã tem a mas ao final lá mesmo da Inglaterra. tempo- O Mourinho não vai estar. Foi demitido. O Vai Mourinho jogar, tá em sexto. um Mas rapaz eu de queria 29 falar- anos que era treinador até outro dia. Primeiro jogo dele ele ganhou e já deu o segundo jogo já contra o Guardiola. Final. Mas ao mesmo tempo, era isso que eu ia falar. Se você pegar, eu sou contra essa mudança desenfreada, ainda mais no futebol brasileiro. Mas se você pegar de 2019 para cá, o Flamengo mudou do Abel para o Jorge Jesus e montou para mim o melhor time que eu vi nesta década no Brasil. O Bayern de Munique mudou em novembro, comecinho de novembro, e saiu o Kovac, entrou o Flick, e nessa temporada o time fez a única campanha na história da Champions desde 56 de um time 100%. E o Palmeiras agora mudando o Abel, chegando ao país, não é só ao clube, como o Jorge Jesus, chegando ao continente, né? E com um time que não parecia que ia rolar, porque o Flamengo a gente se imaginava que não estava rendendo com o Abel, mas que ia rolar. Talvez não tanto, mas ia rolar. O Palmeiras, falo eu, não tinha a menor ideia de que fosse ganhar o que ganhou. E ganhou, né? Mas Então, os são duas 4 mudanças de treinador rebaixados no do mesmo- brasileiro trocaram muitos técnicos também, viu, Mauro? Não, isso só para dizer. Isso são exceções à regra que tem acontecido muito, Perfeito. porque está acontecendo no mundo todo. Mas do mais das vezes, não é assim que funciona, aliás, é assim que atrapalha. O futebol do Brasil também está num nível baixo, porque não se dá o mínimo tempo de trabalho, paciência, e ainda mais, né, Flávio, com esse calendário insano por causa da pandemia, e no caso brasileiro, não só por causa da pandemia, os caras mal conseguem treinar. Então, assim, pode mudar alguma coisa? Não pode. Vai melhorar muito com o nível do elenco, em qualidade e quantidade do Corinthians e com as pressões e com as dificuldades institucionais e financeiras? Dificilmente. Pra você, Vamp, é o caso de mudar o treinador? Não. Pra mim, a temporada passada, quando o Corinthians estava muito mal ali, chegando quase a estar entre os 4 últimos do Campeonato Nacional, o Mancini é contratado pra te livrar dali. Sai dali, tá tudo bem. Conseguiu pegar uma Sul-Americana. O trabalho do Mancini, pra mim, começa agora. Agora começa que nem tá começando o do Abel, por ele próprio mesmo. Sim. Que pegou coisas do Luxemburgo, o próprio Rogério Ceni do Domenech. O Crespo, o Roland. Tá praticamente todo mundo começando o trabalho. Começando do zero. O que se cobra é o seguinte, é que o Mancini já tá há 6 meses, conhece alguns jogadores, sabe quem pode produzir, quem não pode. Você tá dando treino há 6 meses, todo dia, convivendo com E os está atletas. evoluindo. O Corinthians não está empacando. Conhece, então já tem que tá ter... piorando mesmo. Então, assim, Flávio, Tá ó, piorando. o que eu acho, que o Mancini não deve sair, mas assim, você pega o Crespo, ele chegou, não tem 2 meses de São Paulo, de Brasil. O Crespo já tem um time titular. Você olha assim, ó, já consegue escalar. Sim. Uma base que ficou... Ele fala muito isso. Não, ficou ele uma aproveitou base... muito do que ele tinha Só que lá. como é que ficou uma base para o Crespo de 2 meses e o Mancini tá 6? Ele já tinha que ter uma base pelo menos de 14, que nem a gente fala 14, 15 atletas assim, ó. E aí, a gente tá aqui hoje, a gente não sabe, jogo em cima de jogo pro São Paulo ou pro Palmeiras. O Corinthians antecipou os jogos para jogar em Volta Redonda. O Corinthians tá tendo tempo de treinar. Agora que vai ter, ó, o Corinthians joga sábado, domingo à noite, só vai voltar a jogar quinta. Mas ele perdeu jogadores e não teve contratações. Pra gente ser justo. Mas você acabou de falar isso, você viu o plantel que é caro? Se é ruim,
É ruim. Não interessa, agora, mas é perdeu, caro. E ele perdeu o jogador que não Mas tava tem jogando nada plantéis também. pior, por exemplo. O Mancini se tinha tivesse O, aí, Casa- ia o, Casa- ganhar na o bola. Casares, ele Cara, era Mancini, Casares, o quase um Corinthians pro jogava lado. lá. Ontem foi o melhor do É. Fluminense contra o River. O- Foi escolhido o o melhor Mancini- em campo. Mas no Corinthians Mas não ele é jogava. assim mesmo, viu? Ele O de vez em Corinthians quando não ele é jogava. melhor e depois Deixa eu não falar. adianta nada. Como é que consegue o Mancini, então, como é que ele consegue fazer o Atlético Goianiense jogar bem, que a gente viu sob o domínio do... com um plantel inferior. O plantel do Atlético Goianiense é inferior do Corinthians. Mas a Por isso que eu âncora é tô mais falando pesada. que a culpa talvez não seja Mas a dele, âncora né? é mais pesada. É, Talvez não. pro Corinthians. Tem uma tenha no que ser distintivo também, até, né? Ou seja, a âncora é pesada. Então, é Zé, mais mas difícil Zé, para os jogadores. o Zé, então vai pode ser pro é mais treinador difícil também. pro treinador também. Também, É o que eu é. tô falando. Assim, Ah. ontem nós debatemos, a gente entrou nesse debate aí sobre. Porque nas redes sociais aqui durante a nossa jornada, depois do jogo. A torcida quer... Falam em cima do Mancini, como sempre, né? Claro, o torcedor, para ser Eu acho justo, o padrão de também jogo. mira os jogadores. Há uma cobrança Eu muito acho que em forte 6 cima dos meses, pelo jogadores. menos, definir 7, 8 Mas, titulares. mas pera lá, vamos supor, chega agora. É muito o Duílio Flávio, pega e fala deixa eu assim, só falar uma tô coisa aqui. demitindo o Mancini. Quem poderia vir para Então, resolver mas alguma mas é coisa? aí que eu disse ontem, Tem, que eu repito 30 hoje. treinadores. Sim, trocar 6 por meia dúzia não adianta nada. E o Corinthians tem condição de trazer o que a torcida quer? Não. A torcida pede Renato Gaúcho. Não. E ele E- aceitaria e, pegar ó, um e time mais. que não vai contratar? E digo mais, não sei se resolveria nada. Também Não sei. O Renato, ele joga. Eu acho até que que ele eles saiu precisam do de Grêmio. jogador. É claro que no Grêmio ele fez um trabalho espetacular. tem dinheiro. Mas quando sair do Grêmio, eu não sei se vai ser a mesma coisa. Não foi nos outros lugares.